E essa carência não é algo ruim, é algo que a gente precisa olhar. Então a sua troca amorosa acaba sendo com os objetos, que ou é o álcool, é a droga, é o objeto do seu vício. Já fiz muita coisa errada na minha vida. Eu sempre tive problemas com álcool e já acabei me envolvendo também com drogas. Mas eu cansei dessa vida. Eu tenho lutado para largar tudo de errado, mas eu não sei se eu tenho forças para isso. Preciso de uma palavra que me ajude. Osias. Osias, meu querido, você sabe que todo mundo tem um certo vício, né? Pode ser através de coisas que a gente toma, né? Ou pode até ser vícios comportamentais, pode ser vício em raiva, vício em relacionamento e tudo mais. Muitas vezes os nossos vícios, eles servem para compensar alguma carência que a gente tem, e essa carência não é algo ruim, é algo que a gente precisa olhar. Então, às vezes, a gente acha assim, minha carência, como se a gente fosse uma pessoa fraca de reconhecer que nós temos carência. Às vezes, a tua carência é de um momento de alegria, é de você ouvir a voz do teu coração, que às vezes você precisava trabalhar com determinada coisa e não trabalha. Você às vezes conduziu a sua vida de uma forma que isso não está te fazendo feliz. Então é preciso fazer essas reflexões também para poder ir entendendo o porquê do vício, qual é o papel deste álcool na sua vida. Normalmente a pessoa, quando ela tem esse relacionamento com o álcool, ela substitui os relacionamentos pelo álcool. Então a gente pode ver que às vezes o bêbado conversa com o álcool, falou, minha querida, minha loira gelada, né? Só que ao substituir para não sofrer, você também não tem troca. Então a sua troca amorosa acaba sendo com os objetos, que ou é o álcool, é a droga, é o objeto do seu vício. Então você percebe que isso não te alimenta, isso só te faz mal. Então quando você percebe que você está num ciclo que está te fazendo mal, significa que você tem que parar um pouquinho para pensar. Então você vai ter dois caminhos aí. Um é a questão do vício físico, que você vai ter aquela fissura, que vai ter toda aquela coisa da dependência, o mal-estar, quando você começa a se afastar disso. Mas quando você também entende a questão do vício psicológico, da muleta psicológica, você vai aprendendo a fazer substituições, tá? Colocando mais coisas que alimentam a tua alma, distraindo o seu olhar para o vício. Então, por exemplo, uma pessoa que, os momentos onde você faz trocas de prazeres com a sua cerveja, com o seu álcool, você tem que substituir por outras atividades. Então, por exemplo, dar uma caminhada, tem que substituir. O grupo ajuda imensamente. Então, o AA, por exemplo, ele tem todo um caminho maravilhoso que já tirou muitas pessoas do vício do álcool, funciona, porque você tem um grupo te ajudando. Você precisa de alguém que esteja com você nesse caminho, porque várias vezes você pode derrapar, cair, mas você vai se levantar e você vai escolher a vida saudável. E isso é um processo, meu querido, porque você não desenvolveu o alcoolismo de um dia para o outro, foi um processo, dia após dia. E a mesma coisa você vai fazer agora para sair deste álcool, entendeu? E aí você vai conscientemente introduzindo hábitos positivos na sua vida. E é dessa forma que a gente ganha o paraíso com Deus, né? Através de uma forma consciente, tá legal? Então é isso, tenha muita paciência, muito amor próprio com você, escolha todos os dias a vida saudável para você mesmo, tá legal? Isso é um ato de amor próprio com você mesmo, é um ato de amor. Ela diz assim, ó, vai passar. Nessa avenida, um samba popular vai passar. Cada paralelepípedo, olha, o cara coloca, Chico Buarque é um gênio mesmo, né? Coloca a palavra paralelepípedo, né, na música. Da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações, dormia
a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Olha, porque teve um tempo, lá no passado, que a turma roubava dinheiro público. Você acredita nisso? Naquela época, né? Hoje nós estamos livres. Houve uma época que se roubava da população. Gente do céu. Seus filhos erravam cegos pelo continente. Levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, ou seja, passageira, uma ofegante epidemia que se chamava Carnaval. É isso mesmo. Palmas para a ala dos barões famintos. Olha que verdade. O bloco dos Napoleões retintos e os pigmeus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar. A evolução da liberdade, até o dia clarear. Ai, que vida boa, ai, que vida boa. O estandarte do Sanatório Geral vai passar. Ou seja, o Chico Buarque, ele simplesmente fala assim, minha gente, abra os olhos. Isso. Porque tem esses dias que nós estamos vivendo, como se fosse assim, tudo perfeito. Mas tem miséria, tem medo nas pessoas, não se tem liberdade, tem roubo. E não fique achando que esses dias são, assim, os dias da perfeição. Isso. São dias para a gente, até aliviar um pouco a pressão do dia a dia. Mas não se esqueça da realidade. Ao menos é dessa forma que eu interpreto. A crítica dele é exatamente essa. Você sabe que o ser humano, Dal, tem uma necessidade muito grande em se amortizar da realidade. A gente tem muita dificuldade em viver a vida. E hoje, com tanta tecnologia e tanto a virtualidade, nós estamos perdendo ainda mais a nossa capacidade de tolerar desconfortos. Então, assim, a nossa sociedade ela está tão, confortável que hoje a gente vê pelos nossos filhos, o quanto eles não toleram o estresse e o quanto eles não toleram qualquer coisa que seja ruim. Por exemplo, você está com muito sol, está sol demais, preciso ligar o ar-condicionado. Imagina, os nossos avós, nossos pais não tinham ar-condicionado, tinha que aguentar aquele calor e aguentavam e não reclamavam, porque na cabeça deles nem tinha ar-condicionado, nem existia isso na cabeça deles. Hoje, se a gente está com muito frio, a gente tem roupas especiais para isso, para aquilo. Ou seja, a gente não aguenta mais tolerar o mínimo de desconforto. E na vida, a gente precisa superar a zona de desconforto para você conseguir crescer na vida, porque em tudo na vida vai ter um momento mais difícil, que é o momento do pico do estresse. Se você não tolerar o pico do estresse, você não se torna resiliente. Isso é para tudo. Por exemplo, quando você vai, fazer a ginástica, você começa a doer o corpo. Se você parar antes, você não supera aquela situação, você não pega hábito. Então, a gente precisa superar e a gente não chega no ponto da superação porque nós desistimos antes de qualquer processo de estresse. Então, hoje o que a gente precisa fazer é aumentar um pouquinho a nossa tolerância ao período de desconforto que a gente chama de resiliência. É aguentar um pouquinho mais a dureza, não querer se amortizar rapidamente com ou drogas, com bebida, ou com carnaval, ou com qualquer outra coisa. Mas não estou dizendo para deixar a vida chata, mas é para a gente ter um pouquinho mais de consciência do quanto que eu realmente estou tolerando as coisas da realidade da vida.